Imagine estar a 10.000 metros de altitude, no meio do Oceano Atlântico, na madrugada mais escura do ano, e de repente o avião começa a cair. Não há montanhas para ver, não há chão visível, não há nada além de nuvens e escuridão. Em algum momento entre a meia-noite e as 2 da manhã do dia 1º de junho de 2009, 228 pessoas viveram exatamente esse pesadelo. E nenhuma delas sobreviveu para contar. O voo 447 da Air France não foi apenas um acidente. Foi um mistério que levou 2 anos para começar a ser desvendado, e que mudou para sempre a aviação mundial. O Rio de Janeiro de maio de 2009 estava em plena festa. O carnaval já tinha passado, mas a cidade continuava vibrante, cheia de turistas. No aeroporto internacional Tom Jobim, o Galeão, a movimentação era intensa. No terminal internacional, passageiros de dezenas de países faziam fila para embarcar no voo AF447, com destino a Paris, na França. Era um voo de rotina, operado por um Airbus A330-203, uma das aeronaves mais modernas e seguras do mundo. Naquele momento, ninguém imaginava que aquele avião nunca chegaria ao destino. A partida estava marcada para as 22h29 do horário local do dia 31 de maio de 2009. A bordo havia 216 passageiros e 12 tripulantes. Entre eles, pessoas de 33 nacionalidades diferentes. Havia brasileiros voltando para casa, franceses retornando da viagem, turistas, executivos, famílias inteiras. Entre os passageiros estava o brasileiro Arthur Finan, um jovem de 26 anos que viajava a trabalho. Havia também o casal de alemães Ronald e Loredana Bausch, que comemoravam a lua de mel. Tinham acabado de se casar. E havia crianças. Pelo menos 2 crianças pequenas estavam naquele avião. Cada assento tinha uma história, uma vida, uma família esperando do outro lado do oceano. Nenhuma dessas histórias teria um final feliz. Ao comando da aeronave estava o capitão Mark Dubois, um piloto experiente de 58 anos, com mais de 11.000 horas de voo acumuladas ao longo de sua carreira. Ele era considerado um profissional sólido, respeitado dentro da Air France. Ao seu lado estavam os copilotos David Robert, de 37 anos, e Pierre-Cédric Bonin, o mais jovem da equipe, com apenas 32 anos. Bonin tinha experiência respeitável, mas era o menos experiente dos 3 em voos de longa distância. Um detalhe que, como veremos, teria consequências dramáticas. O capitão Dubois havia dormido antes da decolagem e descansaria durante parte do voo, como é protocolo padrão em viagens transatlânticas longas. O Airbus A330 decolou sem problemas às 22h29. As primeiras horas foram completamente normais. A aeronave cruzou o litoral brasileiro e se aventurou sobre o Atlântico na direção da África, seguindo uma rota padrão transatlântica. Mas lá na frente, no meio do oceano, havia algo esperando. Uma zona de tempestades tropicais severas, formada pela zona de convergência intertropical, uma faixa instável que corre ao longo do Equador. Naquela noite específica, as células convectivas eram excepcionalmente violentas. Outros pilotos que voavam na mesma região naquela noite relataram turbulências severas e desviaram do caminho. O AF447 também recebeu informações sobre o mau tempo. A questão era: qual seria a decisão dos pilotos? Por volta da 00:30, enquanto o avião se aproximava da zona de turbulência, o capitão Dubois foi descansar, deixando os 2 copilotos no comando. Era um procedimento absolutamente normal e previsto em regulamento. Pierre-Cédric Bonin assumiu o assento esquerdo, o do comandante. David Robert ficou no direito. Às 2h01 da madrugada, o avião entrou na área de tempestade. A turbulência começou. Os pilotos ativaram os cintos de segurança e reduziram a velocidade por protocolo. E então, às 2h10, aconteceu algo que colocaria toda a sequência de eventos em movimento. Os tubos de pitot, sensores cruciais que medem a velocidade do avião, congelaram. Os instrumentos de velocidade pararam de funcionar. Os tubos de pitot são pequenos instrumentos externos instalados na fuselagem do avião. Eles medem a pressão do ar para calcular a velocidade da aeronave. Quando congelam, o computador de voo perde essa informação crítica. E quando o computador perde dados de velocidade, ele desativa o piloto automático e transfere o controle completamente para os pilotos. Em questão de segundos, o AF447 passou de uma aeronave em modo automático para uma aeronave em modo de controle manual total, no meio de uma tempestade severa, à noite, sobre o oceano, sem referências visuais externas.
para os dois copilotos, foi como alguém apagar todas as luzes de um carro em movimento numa autoestrada e jogar o volante no seu colo. A situação exigia sangue frio absoluto. O que aconteceu nos próximos 4 minutos e 20 segundos foi reconstruído posteriormente pelos investigadores a partir das caixas pretas, e é uma das sequências mais angustiantes já documentadas na história da aviação. Pierre Cédric Bonin, no comando, fez algo que vai contra todo o treinamento de piloto. Ele puxou o manche para cima, fazendo o avião subir. Em situações de perda de controle, o procedimento correto é empurrar o manche para baixo para ganhar velocidade e estabilidade aerodinâmica. Mas Bonin fez o oposto. O avião subiu de 10.000 metros para 11.700 metros em questão de 1 minuto. E nessa altitude, o ar é rarefeito demais para sustentar a aeronave naquela velocidade. O AF447 entrou em stall, a condição mais perigosa que um avião pode enfrentar. O stall aerodinâmico ocorre quando as asas perdem sustentação. O avião para de voar e começa a cair como uma pedra. A aeronave disparou alarmes sonoros e visuais imediatamente. O sistema gritava: stall, stall, stall. Mas aqui aconteceu algo que os investigadores levaram tempo para entender. O alarme de stall silenciou por momentos, porque o computador interpretava que os dados de velocidade disponíveis eram incoerentes para um stall naquela configuração. Isso pode ter confundido os pilotos sobre o que estava realmente acontecendo. David Robert, o copiloto mais experiente, pediu ao capitão Dubois que voltasse para o cockpit. Dubois chegou, mas a altitude já era crítica, o avião perdia metros por segundo. Havia pouco tempo para qualquer correção ser eficaz. O que as gravações da caixa preta revelam é perturbador. Durante os 4 minutos de queda, os pilotos nunca chegaram a um consenso sobre o que estava acontecendo. Bonin continuou puxando o manche para cima, agravando o stall. Robert tentou empurrar para baixo em alguns momentos, mas sem coordenação com Bonin. Num avião como o A330, quando dois pilotos puxam o manche em direções opostas ao mesmo tempo, o computador faz uma média dos inputs, tornando qualquer correção ineficaz. O capitão Dubois, chegando ao cockpit já numa situação caótica, não conseguiu recuperar o controle da situação. Os 3 pilotos experientes, dentro de um avião tecnologicamente avançado, não conseguiram impedir o inevitável. Eram 2h14 da madrugada. Às 2h14:28 da madrugada do dia 1º de junho de 2009, o voo AF447 da Air France atingiu a superfície do Oceano Atlântico a uma velocidade aproximada de 197 km por hora, em uma inclinação de quase 15 graus para baixo. O impacto foi devastador e instantâneo. Em uma fração de segundo, uma aeronave de 200 toneladas e 58 metros de envergadura desintegrou-se ao colidir com o oceano. Não houve tempo para sofrimento prolongado. A morte, para todos os 228 a bordo, foi instantânea. O avião afundou rapidamente, carregando consigo as histórias, os sonhos, as mãos dadas entre passageiros, e em algum lugar no fundo do mar, as respostas para o que havia acontecido. Às 11 horas do dia 1º de junho, quando o avião não chegou a Paris no horário previsto, a Air France começou a perceber que algo estava errado. A aeronave havia simplesmente desaparecido do radar. Os sistemas de comunicação automáticos, conhecidos como ACARS, haviam enviado uma série de mensagens de falha técnica nas últimas horas do voo, mas depois silenciaram. Não houve chamada de socorro. Não houve Mayday. O avião simplesmente deixou de existir nos radares. A Air France emitiu um comunicado confirmando que havia perdido contato com o voo. Familiares nos aeroportos de Paris e Rio começaram a perguntar sobre seus entes queridos. As respostas que receberam eram vagas, incertas, devastadoras na sua imprecisão. A operação de busca que se iniciou foi uma das mais complexas e caras já realizadas na história da aviação civil. Navios de guerra, aviões de patrulha marítima e helicópteros do Brasil, França e Estados Unidos varreram uma área equivalente a dezenas de milhares de quilômetros quadrados de oceano aberto. Nos primeiros dias, foram encontrados apenas fragmentos, pedaços de assentos, peças da fuselagem, bagagens e, tragicamente, corpos. Os primeiros destroços foram localizados no dia 6 de junho, a cerca de 650 quilômetros ao norte do arquipélago de Fernando de Noronha. 52 corpos foram recuperados nas semanas seguintes. Mas as caixas pretas, que guardariam os segredos do voo, permaneciam desaparecidas no fundo do oceano. O fundo do oceano onde o AF447 afundou está a uma profundidade de aproximadamente 4.000 metros. É um território de escuridão total,
pressão esmagadora, e terreno irregular formado por montanhas submarinas e vales profundos conhecidos como a cadeia Mesoatlântica. Buscar as caixas pretas nessa região era comparável a procurar dois objetos do tamanho de um sapato numa área equivalente ao estado de São Paulo, numa escuridão absoluta, sem poder respirar. As caixas pretas emitem um sinal sonoro de localização por 30 dias após um acidente. Após esse prazo, elas silenciam. 3 expedições de busca, em 2009 e 2010, fracassaram em encontrá-las. O mistério continuava sem resposta. O Bureau d'Enquêtes et d'Analyses, o BEA, órgão investigador de acidentes aéreos da França, não desistiu. Em março de 2011, quase 2 anos após o acidente, uma quarta expedição foi lançada com tecnologia de ponta. Utilizando robôs submarinos de última geração, a equipe mapeou sistematicamente o fundo do oceano com sonares de alta resolução. No dia 3 de abril de 2011, o robô Remus 6000 da empresa norte-americana Woods Hole Oceanographic Institution enviou imagens para a superfície que fizeram os investigadores prenderem a respiração. No fundo do Atlântico, espalhados por uma área de vários quilômetros, estavam os destroços principais do AF447. E no dia 1º de maio de 2011, as caixas pretas foram finalmente encontradas e recuperadas. A recuperação das caixas pretas foi um momento histórico. Havia 2 dispositivos, o CVR, o gravador de voz da cabine, que capturou cada palavra dita pelos pilotos nos últimos minutos do voo, e o FDR, o gravador de dados de voo, que registrou cada parâmetro técnico da aeronave. Os dados estavam intactos, apesar de 2 anos submersos a 4.000 metros de profundidade. Quando os investigadores do BEA ouviram pela primeira vez a gravação da voz da cabine, o silêncio que se seguiu na sala era absoluto. Eles estavam ouvindo os últimos 4 minutos de vida de 3 homens que não sabiam que estavam morrendo. Os dados revelaram a sequência completa de eventos com uma clareza brutal e perturbadora. O relatório final do BEA, publicado em julho de 2012, foi devastador em sua conclusão. A causa primária do acidente foi a obstrução temporária dos tubos de pitot por cristais de gelo, causando a desconexão do piloto automático. Mas a causa final, aquela que efetivamente matou 228 pessoas, foi a resposta inadequada dos pilotos. Em linguagem técnica, ação inapropriada sobre os controles. O relatório também apontou falhas sistêmicas, treinamento insuficiente dos pilotos para situações de controle manual em alta altitude, alertas confusos do sistema de stall, e problemas no design da interface do cockpit que dificultavam a coordenação entre pilotos. Era um fracasso humano, tecnológico e sistêmico ao mesmo tempo. A questão da responsabilidade legal levou anos adicionais de disputa judicial. A Air France e a Airbus foram indiciadas na França por homicídio culposo. Em 2023, um tribunal francês absolveu ambas as empresas, causando indignação nas famílias das vítimas. Os familiares argumentavam que a Air France sabia dos problemas com os tubos de pitot antes do acidente e não havia tomado providências suficientemente rápidas para substituí-los em toda a frota. De fato, a Air France havia recebido alertas sobre falhas nos tubos de pitot em outros voos nos meses anteriores ao desastre. A Airbus também havia emitido boletins técnicos sobre o problema. A janela entre saber e agir, para muitos familiares, custou 228 vidas. O legado do AF447 na aviação mundial é profundo e permanente. Após o acidente, a ICAO, a Organização da Aviação Civil Internacional, determinou a substituição obrigatória de todos os tubos de pitot vulneráveis ao congelamento em aeronaves comerciais do mundo inteiro. Os procedimentos de treinamento de pilotos foram completamente revisados, com ênfase especial no controle manual em situações de emergência e alta altitude. O conceito de automation complacency, a dependência excessiva de sistemas automáticos que diminui as habilidades manuais dos pilotos, passou a ser estudado intensivamente. O AF447 virou estudo de caso obrigatório em escolas de aviação do mundo inteiro. Cada piloto formado após 2009 aprendeu com essa tragédia. Em Paris, no aeroporto Charles de Gaulle, há uma placa discreta que lista os nomes dos passageiros e tripulantes do AF447. Em vários países, famílias ainda carregam a ausência permanente de pessoas que saíram numa noite de maio e nunca voltaram. Em Fernando de Noronha, a poucos quilômetros do ponto onde o avião caiu, pescadores locais às vezes ainda relatam encontrar pequenos fragmentos não identificados nas praias. O oceano guarda seus segredos com ciúme. Dos 228 a bordo, 74 corpos jamais foram recuperados.
Eles ainda estão no fundo do Atlântico, a 4.000 metros de profundidade, onde a luz do sol nunca chega e onde o tempo parece ter parado naquela madrugada de junho. O voo 447 da Air France nos ensina algo que vai além da aviação. Ele nos lembra que a tecnologia mais avançada do mundo não substitui o julgamento humano treinado e calmo sob pressão. Ele nos mostra que sistemas complexos podem falhar de maneiras inesperadas e que a cadeia de pequenas decisões erradas pode ter consequências catastróficas irreversíveis. E ele nos lembra que por trás de cada número de voo, de cada estatística de acidente, existem pessoas reais. Pais, filhos, recém-casados, pessoas que sorriram na última foto tirada antes de embarcar. O AF 447 não foi apenas uma tragédia da aviação. Foi um lembrete brutal e doloroso da fragilidade da vida humana diante da imensidão do mundo que insistimos em explorar. Se você chegou até aqui, você agora sabe a história completa de uma das maiores tragédias da aviação do século XXI. Uma história de tecnologia falha, decisões erradas em segundos cruciais, e 228 vidas que o Atlântico não devolveu. Se esse tipo de conteúdo, profundo, bem pesquisado, baseado em fatos reais, é o que você busca, então este canal foi feito para você. Deixe seu like, que custa zero e ajuda demais o canal a crescer, e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Toda semana uma história real que você nunca vai esquecer. Até o próximo vídeo.